Então, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre radioatividade. E quem tiver a apostila etapa é a apostila 3, páginas 2, 3 e 4, bem no comecinho ali de química. Vamos lá. Eu já estava falando com o pessoal antes. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro aqui a gente vai falar um pouquinho da introdução da radioatividade. E na próxima aula a gente vai chegar a alguns pontos mais específicos, que envolve mais cálculo, né? Aqui é mais de boas. Quando vocês olham para essa imagem aí, ela é uma imagem muito emblemática. Eu fiquei um pouco assustado quando eu a vi pela primeira vez. Mas, basicamente, foi o primeiro experimento que fizeram com a radioatividade. Experimento científico mesmo. Até então, os seres humanos sabiam que existiam alguns materiais, alguns elementos que brilhavam. Esses materiais que brilhavam, por algum motivo, eram separados, eram endeusados muitas vezes. Mas aí, um certo cientista pegou um material desses e começou a estudá-lo, ver o que ele poderia fazer, quais eram as propriedades dele. E esse cientista foi Henry Becker. Em seguida, vai dar o nome para o Becker, que a gente usa na química, né, para colocar os líquidos, etc. E ele pegou especificamente o sulfato de potássio e uranilo, que é esse K2UO2SO42 aqui. É o sulfato de potássio e uranilo. Ele pegou esse material, que era muito interessante, que emitia uma cor já meio bizarra. Vocês podem ver aqui que todos os materiais que são considerados radioativos têm essa cor meio amarelada, que não é comum na natureza. Amarela é uma cor aí que não aparece tanto assim nos minerais, nas plantas, etc. Nas plantas aparece um pouquinho mais, na real, né? Mas enfim. E aí ele embrulhou no envelope escuro, como se fosse uma capa de papel mesmo. Uma capa de papel envelopado, papel cartão, por exemplo. E desligou toda a luz da sala e colocou em cima de um papel fotográfico, que nem tinha naquelas máquinas antigas que usava como rolo de filmagem. E, basicamente, com o passar do tempo, ele percebeu que, ainda que não tivesse nenhuma luz na sala que ele estava, foi produzindo um efeito escuro, uma mancha no papel. E foi mais ou menos esse efeito que ele conseguiu. E ele achou esquisito, porque tinha um papel cartão ao redor do material. Então, como é que ele produziu essa mancha, mesmo sendo envolvido ali pelo papel cartão? Então ele entendeu que existia uma propriedade naquele elemento, no sulfato de potássio e uranilo, que podia atravessar os outros materiais, atravessar os outros objetos. Que nem o raio-x, que já era descoberto antigamente. Ele já tinha uma ideia de que o raio-x era uma energia que conseguia atravessar os objetos. Só não sabia como funcionava, mas ele sabia que existia. Então, é aí que surge um casal muito interessante, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar em algum momento da vida desse casal, que é a Marie Curie e o Pierre Curie. Só fala Curie, mas acredito que seja Curie porque não tem acento. Minhas 3 semanas de francês devem servir para alguma coisa nesse caso. Mas esse casal, ele é muito importante na área da radioatividade, porque basicamente foram eles que começaram a fazer outros estudos mais densos sobre esse assunto. Inclusive, eles trabalharam junto com o Henry Becker em alguns experimentos, e um deles foi na descoberta de que os raios de urânio, mesmo urânio que foi utilizado ali no sulfato de potássio e uranilo, eram capazes de ionizar gases. Basicamente, gases passavam a conduzir corrente elétrica. Peraí, Pita, vocês vão perguntar aí para mim. Os gases, tudo, não são ligações covalentes? E ligações covalentes não conduzem corrente elétrica, certo? Bom, em teoria, ligações covalentes não conduzem corrente elétrica porque não tem íons. Lembrem que íons são aqueles elétrons livres que vão ter... Íons vão possuir elétrons livres que vão ser responsáveis por conduzir a corrente elétrica. E na ligação covalente não tem elétrons livres. Todos os elétrons estão ali nas ligaçõezinhas bonitinhas e tal. Mas o raio de urânio, ele vai fazer o quê? Vai, de fato, arrancar alguns elétrons dessas ligações. Os átomos vão passar a deixar de ser estáveis e vão passar a conduzir corrente elétrica, porque vai ter elétron livre nas ligações. É basicamente por isso que eles conduzem corrente elétrica. E isso é muito importante para nós entendermos como vai funcionar a medição lá para frente. Mas, basicamente, são gases que começam a se transformar em íons, que em teoria eram para estar estáveis, né? Mas transformam-se em íons por um efeito desse material que é o urânio. E junto com esse estudo, a Marie e o Pierre, que inclusive ganharam vários prêmios Nobel aqui, na verdade ganharam 2, ela ganhou 2, ele ganhou 1,
Mas descobriram ainda o tório depois, que é esse meio roxinho, lilás aqui. O polônio, que é muito famoso, foi o que mais foi utilizado em experimentos. E o rádio. Depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse casal aí, em alguns outros aspectos. Mas quero ver com vocês aí. Alguém tem alguma dúvida sobre como funcionou esse experimento deles? Quais eram os efeitos que esse experimento causou? Que aí é um outro velhinho que a gente já conhece, o famoso Rutherford. A gente já conhece ele lá dos modelos atômicos. E dá para perceber, então, que ele é um cara bem importante na química, né? Ele também, assim como nos modelos atômicos, ele faz um experimento muito parecido do que ele faz na hora lá do modelo atômico. Para descobrir o modelo atômico do Rutherford, ele faz um experimento com os lasers para ver que tem prótons, nêutrons e elétrons. E ele faz um experimento parecido com isso. Na verdade, quando ele faz experimento com radioatividade, o objetivo dele era descobrir mais sobre o núcleo dos átomos. Esse era o objetivo dele, porque era nisso que ele se dedicava a vida toda. Era estudar o núcleo atômico. Só que aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma amostra radioativa, que, se eu não me engano, ele utiliza o polônio, já tinha sido descoberto pela Marie e pelo Pierre Curie, e ele vai cobrir isso tudo com um bloco de chumbo. O bloco de chumbo, por que especificamente o chumbo? Porque o chumbo ele tem a capacidade de reter a radioatividade. A radioatividade não atravessa o chumbo. É como se você tivesse uma parede de chumbo metendo bala de radiação nela e não atravessasse. Se você fosse fazer um colete antibala de radiação, seria feito de chumbo, provavelmente. Mas o chumbo também é um pouquinho radioativo, então não seria uma ideia muito boa. Enfim, ele pega essa amostra de polônio, cobre de chumbo e deixa só um buraquinho. Esse buraquinho serve para a radiação passar somente por ele, como se fosse o cano de uma arma ali, para direcionar para o tiro, para mirar direitinho. E na saída desse buraco ele coloca duas placas. Uma placa está eletricamente carregada, positivamente, e a outra também está eletricamente carregada, negativamente. Uma paralela à outra, como vocês estão vendo aqui na fotinha que eu coloquei. E o que ele percebe? O que ele imaginava? Que os elétrons iam ser atraídos por um lado, os prótons seriam atraídos por outro, e os nêutrons não seriam atraídos por nenhum, porque ele estava estudando o núcleo. Esse era o tesão da vida dele, era estudar sobre o núcleo atômico. Só que ele percebe uma coisa interessante. Ele percebe que no lugar de você ter a criação de volume, ao invés de você perder volume, basicamente de você surgir outros átomos nessas posições, ele percebe que não surgem átomos. Nenhum átomo é formado. O que é formado são manchas. São manchas, que nem aquela mancha que a gente viu lá no experimento do Becker. São manchas como essa. Ele percebe que essas manchas vão ser formadas em determinados locais num papel fotográfico que ele colocou lá na parte de trás. Como fosse uma tela fluorescente, como se fosse o mesmo papel fotográfico utilizado por Becker. E ao não ter ao não ter nenhuma criação de volume nesse papel, que era o que ele achava que teria, ele só percebeu manchas. E uma mancha está exatamente no meio do papel, outra mancha está mais ou menos para a esquerda, como se estivesse sendo puxada pela parte eletricamente neutra, ou eletricamente negativa, e a outra está mais para a direita, como se tivesse sido puxada pela parte eletricamente positiva. Foi isso que ele percebeu, algumas manchas em locais específicos, como se fossem 3 figurinhas pretinhas dessa. Basicamente foi isso. E essas manchas, ele começou a ter algumas ideias do que elas poderiam ser. Que ele viu, bom, lá dentro o polônio perdeu massa, mas essas manchas não formaram massa. Eu não tive um aumento de massa dessa tela fluorescente, eu só tive uma mudança de cor, de coloração. Como se fosse alguma espécie de energiazinha que estivesse colorando ali. Então, ele começa a considerar essas manchas, começa a dar alguns nominhos para ela, como se fossem partículas. A primeira mancha que foi para a esquerda, ele percebeu que ela foi atraída pela placa negativa. Ela foi ali, teve aquele efeitozinho como se fosse sendo atraída pela placa negativa. Logo, ele percebeu, bom, essas partículas devem estar carregadas positivamente, porque positivo atrai negativo. Foi bem básico isso daí. E ele percebeu que, como essa mancha ficou um pouco mais perto do centro, quer dizer que ela tem uma massa maior.
como se ela tivesse uma força maior, um poder maior. Basicamente isso. Enquanto isso, a outra mancha que foi para a direita, foi muito para a direita, foi traída pela placa positiva. Então, essa mancha é composta de partículas carregadas negativamente. E elas têm um poder menor, porque elas foram puxadas muito para a direita. Elas fizeram uma curva gigante ali, foi quase uns 90 graus ali comparado ao ângulo do alfa. E ele deu o nome dessa mancha de partículas beta, das partículas que compõem essa mancha. E a outra ele deu a mancha o nome de partículas alfa. E no meio ele viu, bom, não foi atraído nem pelas negativas, nem pelas positivas. Então, provavelmente, são partículas neutras. Não foi atraído por nenhum dos dois. E ele chamou de partícula gama. Depois ele vai ver que, na verdade, não é partícula, é só radiação. Mas no momento ele só conseguiu encontrar como se isso fosse uma partícula. Ah, Pita, mas o polônio perdeu massa ali. Então, o que aconteceu com ele? O que acontece com ele é um decaimento radioativo. É algo que vai ser muito cobrado nas provas da vida aí. É você saber o que significa decaimento radioativo. Que todo material radioativo, todo material que tem essa propriedade radioativa, vai perder essas partículas para ficar mais estável. A gente vai adensar mais isso um pouquinho daqui a pouco. Então ele já jogou essa radiação, Leandro perguntou. Basicamente, o polônio ele emite essa radiação naturalmente. Até o nosso corpo emite radiação também, naturalmente. Porque nós temos carbono 14, que é um material radioativo no nosso corpo, na maior parte das nossas células. Mas o polônio, ele basicamente emite alguma coisa, que são essas partículas, e a emissão dessas partículas o Rutherford chamou de radiação. O Sharon perguntou para repetir por que o beta fez uma curva tão grande. Basicamente, ele pensou que a força do alfa é maior que a força do beta. Como se a capacidade radioativa do alfa fosse maior que a do beta. E assim, a placa negativa não puxa tanto o alfa como a placa positiva puxa o beta. É basicamente isso. Como se o beta fosse uma partícula radioativa mais fraca. Que de fato ela é. Mas a gente vai entender um pouquinho depois também. E nessa hora, ele considerou que as partículas não tinham massa. Mas depois também a gente vai ver que isso não funciona assim. Depois a gente vai ver que o alfa de fato tem massa e que ele tem mais massa que o beta. Mas essa constatação não foi feita por Rutherford. Caso apareça alguma questão aí, é uma pegadinha. O Rutherford vai ver é que a capacidade radioativa da partícula alfa é maior que a da partícula beta. Mas depois nós vamos saber que a partícula alfa tem mais massa que a partícula beta. Eu acho que é isso. Agora, basicamente o gifzinho de como é que funcionou isso, né? Você pode ver que, nesse caso, ele fez as três proporcionalmente a mesma distância uma da outra, mas a beta é puxada muito mais. Se não tivesse essas placas, não ocorreria nenhuma distorção do caminho, eles fariam o mesmo caminho o tempo inteiro. Mas é basicamente isso. Agora, a gente vai entrar em um conceito bem interessante. Por que na radiação a gente não pode chamar de uma reação química? Pita, a gente tem ali um material que está perdendo massa o tempo inteiro, está emitindo energia pra caramba, mas eu não posso falar que é uma reação química? Não, eu não posso falar isso. Por quê? A reação química vai envolver alteração na eletrosfera dos átomos. Lembra lá, na ligação covalente, a gente tem átomos que compartilham elétrons e que esse compartilhamento de elétrons vai se reorganizando conforme a ligação que for fazendo, conforme a reação for acontecendo. Na ligação iônica, nós vamos ver que tem uma doação de elétrons. O átomo está doando, o outro está recebendo. E aí, conforme eu vou trocando os átomos, for interagindo com outras moléculas, outros compostos, essas doações vão modificando. Um átomo vai passar a doar para outro átomo, vai deixar de doar para um que estava doando. Aí vai acontecer uma reação química. Na ligação metálica, tá todo mundo ali no mar de elétrons, para você ter alguma coisa, os elétrons vão se despedaçar, vão formar outras coisas. Isso aí são reações químicas. A radiação, eu tenho uma reação nuclear, não tenho uma reação química. Também chamaram de fenômeno nuclear, como eles trabalham no livro da etapa, mas vai envolver alteração nos núcleos dos átomos. Na radiação, eu não tenho alteração na eletrosfera. A eletrosfera fica do mesmo jeito o tempo inteiro.
mais eu tenho alteração nos núcleos. Eu vou perdendo algumas coisas nos núcleos. Tá, mas, Pita, você não tinha dito lá naquela aula de modelos atômicos? Na real, eu acho que eu só mandei slide, não mandei aula de modelos atômicos. Não tô me recordando muito bem. Mas nos slides de modelos atômicos eu tinha comentado que os núcleos nas ligações não se modificam, que modifica a eletrosfera. E é isso que caracteriza tanto a radiação. A radiação nos átomos é tão forte, que é capaz de modificar até o núcleo dos átomos. Olha que coisa louca. Pensa só, que para você acontecer uma reação nuclear, tem que ter uma energia tão forte que o núcleo do átomo vai mudar. Eu vou ter mudanças de prótons, mudanças de nêutrons, mudanças de tudo que está ali dentro do núcleo mesmo. E para que acontece essa reação nuclear? Essa reação nuclear também é chamada de... o decaimento radioativo que a Sharon falou... Perdão se eu estou falando errado, mas eu acho que seria Sharon, que ela perguntou sobre o que seria esse decaimento radioativo. O decaimento radioativo é um tipo de reação nuclear. Então, para que o átomo faz esse decaimento radioativo? Alguns átomos, a partir do número atômico 82, que é o chumbo, eles têm uma carga tão forte, mas uma energia tão pesada no núcleo, que eles precisam emitir essa radiação, eles precisam realizar esse decaimento radioativo para continuar estáveis. Se eles não fizerem esse decaimento radioativo, eles vão continuar muito instáveis na natureza e vão começar não sei, mas não sei dizer o que eles podem começar a fazer. Mas como a gente lembra lá da regra do octeto, o objetivo de todo átomo é ficar estável, seja na configuração de gás nobre, seja numa configuração de um átomo que não tem um número atômico superior a 82. Porque todo átomo com número atômico superior a 82 é radioativo, então eles tendem a ter menos. Mas isso ainda é relativo, a gente vai ver mais à frente. E, basicamente, o nuclídeo, que é um termo que a gente vai conversar bastante, é aquele núcleo do átomo que é caracterizado por um número atômico. E também o número de massa. Qualquer átomo que seja caracterizado por um número atômico e número de massa é um nuclídeo. Ou seja, sendo radioativo ou não. Mas um radionuclídeo ou radioisótopo, que às vezes eles vão tocar nesse quesito aí, nas questões só para te confundir um pouquinho, é nada mais nada menos que um nuclídeo emissor de radiação. Tá, então, Pita, calma aí. O nuclídeo pode ser qualquer átomo, emissor ou não de radiação. Beleza. E o radionuclídeo, o radioisótopo, é aquele nuclídeo, ou seja, qualquer átomo, que seja emissor de radiação. Perfeitamente, é isso. Mas agora ficou claro, Sharon, o que é o decaimento radioativo? Decaimento é aquela radiação que os átomos radioativos emitem para conseguirem ficar mais estáveis. É basicamente isso. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma daquelas partículas que o Rutherford estava conversando. Primeira delas, radiação alfa, ou partícula alfa. Ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Tá, como é que você descobriu isso, que era constituída de 2 prótons e 2 nêutrons? Obviamente foram feitas várias pesquisas, mas que não cabem a nós discutirmos aqui. Então, uma coisa que vocês vão ter que decorar de fato é como é que elas são constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Como se fosse o núcleo de um hélio, de um átomo de hélio. Lembra lá, qual é o número atômico do hélio? 2. Qual é o número de massa do hélio? 4 unidades. Então, uma partícula alfa é semelhante a um átomo de hélio. Muitas vezes até você vai ter essa substituição do termo alfa, que seria a letra grega, né, pelo átomo do hélio mesmo, que eles fazem essa substituição para você ficar na dúvida. Bom, isso aqui é uma radiação ou é um átomo de hélio? E a partir da partícula alfa, nós vamos ter a primeira lei da radioatividade, que é, quando o radionuclídeo emite uma partícula alfa, o seu número atômico de massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Ou seja, toda vez que um átomo vai emitir uma partícula alfa, significa que ele está perdendo 4 unidades de massa e perdendo 2 unidades de número atômico. Ou seja, ele basicamente está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons. Foi basicamente a partir dessas análises de núcleos antes e depois da radiação
que eles chegaram à conclusão de que a partícula alfa tinha 2 prótons e 2 nêutrons. Só para tirar essa dúvida aí. E aqui eu trouxe 2 exemplos. Primeiro exemplo, o urânio, que é o átomo que a gente mais conhece aí como radioativo, mas ele não é o mais forte dentre eles. Existem vários outros que são muito mais fortes que o urânio e fazem muito mais mal. Mas enfim, o número atômico do urânio é 92. E o número de massa dele, bom, o número médio de massa dele é 238. Obviamente existem outros isótopos a isso, né? Mas o número médio de massa é 238. Ele, naturalmente, você não precisa fornecer energia para ele fazer isso. Naturalmente, ele vai realizar o decaimento radioativo, porque ele é um átomo que tem um núcleo instável. Então, naturalmente, ele vai realizar o decaimento radioativo. Nisso, ele vai emitir uma partícula alfa, que tem 4 de massa e 2 de número atômico, e vai se transformar no outro átomo, um átomo que é o TH. Ele vai se transformar no outro átomo que é o TH, que é o tório, que é o átomo de número atômico 90. Ou seja, Pita, basicamente ele está emitindo radiação e se transformando em outro átomo. É exatamente isso. E normalmente os elementos radioativos fazem isso até chegar a um átomo mais estável. Que normalmente chega ali no chumbo, eles já começam a ficar mais estáveis, naturalmente. Então, o urânio, ele emitiu 2 prótons e 2 nêutrons. Se ele emitiu 2 prótons, antes o número atômico dele era 92. Se ele perdeu 2 prótons do núcleo, o número atômico dele passou a ser 90. Que é o mesmo número atômico do tório. Logo, ele se transformou num átomo de tório. E se ele tinha 238 de número de massa, ele perdeu 4. Ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, ele ficou com 234 de massa. Que não necessariamente é a massa média ali do tório, mas que é a massa de um de seus isótopos. Agora, um outro exemplo. O rádio, que tem número atômico 88. E número de massa média 226. Ele vai emitir uma partícula alfa, ou seja, ele vai perder 2 prótons e 4 nêutrons, e vai se transformar no randônio, que tem ali 86 prótons no núcleo e número atômico 226. Ou seja, se você comparar o número de massa antes e depois, perdeu 4 massa e perdeu 2 elétrons, ou 2 prótons no núcleo. Aí a Sharon perguntou, quando libera a partícula alfa, ele já decai a vida dele pela metade? E se sim, o objetivo final é entrar na regra do octeto? Não. Primeiro, a regra do octeto, ela tem a ver com o número de elétrons. Eu citei a regra do octeto naquela hora, porque os átomos normalmente vão tender a atingir os outros 8 elétrons na eletrosfera. Então, não necessariamente eles vão atingir a regra do octeto fazendo isso. Vai depender da eletrosfera dele. Lembra que radiação é uma reação nuclear. Só tem alteração no núcleo. A eletrosfera continua do mesmo jeito. Então, a não ser que eles alterem também a eletrosfera, fazendo outras ligações com outros átomos, fazendo ligações iônicas, né, porque são todos metais, ou ligações metálicas, a não ser que haja essas ligações, não tem como eles atingirem a regra do octeto e ficarem estáveis nesse quesito. Nesse momento, a estabilidade deles todas é voltada ao núcleo. Porque pensa comigo, eu tenho 82 prótons ali no mesmo núcleo, todo mundo junto, todo mundo positivo. Ainda que eu tenha um número de nêutrons para meio que diminuir essa positividade, diminuir essa força que está acontecendo no núcleo, não é suficiente, porque é muito próton. O próton é mesmo que seja uma partícula minúscula, ridiculamente minúscula, é uma que tem muita energia. Então está o tempo inteiro se chocando com partículas positivas dentro do núcleo. E isso vai se afetando. Com o tempo, eles passam a emitir radiação justamente para perder alguns desses prótons. Acho que quanto a isso, é basicamente isso. E quanto a liberar partícula alfa, se já decai a vida dele pela metade? Não. Isso daí tem a ver com meia-vida, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, não necessariamente uma partícula alfa emitida significa metade da vida. Isso não ocorre naturalmente assim. Normalmente, metade da vida tem a ver mais com a quantidade de partículas alfa que faz ele chegar à metade do número atômico. Só para dar uma adiantada nesse assunto, a gente vai ver na próxima aula, mas só para ver se eu consigo clarear melhor a mente de vocês que estiverem com essa dúvida. Pensa só, o urânio tem 92 de número atômico e 238 de massa. Para ele chegar à meia-vida, ele teria que chegar à metade da massa dele. Ou seja, a metade de 238 é 169.
Então, ele teria que perder 169 de massa para ele chegar à metade da vida dele. Ou seja, isso aí daria aproximadamente aí uns 42, umas 42 partículas alfa. Ou seja, para ele chegar à meia-vida, ele teria que emitir 42 partículas alfa. Acho que isso explica um pouquinho mais do que seria a meia-vida. Sim, é exatamente isso, Leandro. Conforme eu vou perdendo as partículas, eu vou diminuindo a vida do átomo. É basicamente isso. E a Maria Eduarda pediu para explicar de novo essa parte. Basicamente, quando você emite uma partícula alfa, é como se você estivesse doando para um amigo seu quatro partículas do seu núcleo. 2 prótons e 2 nêutrons. Quando você está doando isso, você está doando para você ficar mais tranquilo, mais estável. Porque você tem muito ali no seu núcleo, você quer dar uma aliviada, sabe? Você não tem espaço para todo mundo, você quer dar uma aliviada. Então, basicamente, ele vai doar para o nada, né? Porque ele vai só emitir radiação. Esses quatro partículas, seriam os 2 prótons e os dois nêutrons. E quando ele doa isso, ele perde isso no núcleo. Logo, se ele perde 2 prótons, o número atômico dele, que é definido pelo número de prótons no núcleo, perde 2. Logo, de 92 ele passa para 90. E o número de massa dele passa de 238 para 234, porque ele perde 4 ao todo. Ficou aí tranquilo, Eduardo, isso daí? E detalhe que, nesse fato aqui, a gente está trabalhando só com perda de partículas. Ainda não foi emitido nenhuma energia, assim por dizer. Foram emitidas partículas. A energia a gente vai ver com outro fator. Beleza, vamos para o próximo então. Mas isso daqui ele está perdendo partícula. Obviamente, quando ele perde partícula, ele emite energia. Mas a radiação alfa em si, a energia dela é definida pelas partículas alfa. Mas não sei se estou ficando muito claro, acho que talvez esteja confundindo um pouquinho mais vocês. Mas o que eu quero dizer é que não é partícula alfa mais energia. A partícula alfa já é a partícula que tem uma energiazinha nela. Eu acho que, às vezes, quando eu estava aprendendo radiação, eu achei que quando ele emitia partícula alfa, ele emitia também uma outra radiação, tipo, muito louca que causava distorções. Não. A partícula alfa, ela já tem uma energia própria dela. E a energia dela que é preocupante também. Eu quero saber só se ficou claro essa parte da energia. A gente vai ver um pouquinho mais. Então, ele ganha energia. Eu não posso dizer que ele ganha energia. Em alguns casos, ele pode ganhar. Mas a partícula alfa, ela já tem uma energiazinha nela. Quando você libera a partícula alfa, você está liberando a energia que está nela. Mas você não libera outra energia nesse momento. Era isso que eu queria que ficasse claro. Que a partícula alfa não necessariamente é um ponto específico. Tá bom, tranquilo. Vamos para o próximo, então. Que é radiação beta. A radiação beta, vamos lá, vai ter um blow mind agora. São os elétrons emitidos pelo núcleo instável. Aí você pensa, calma, Pita, para tudo, calma, peraí. O núcleo vai estar emitindo elétrons? Como assim? Tá, quando eu estava aprendendo esse assunto na escola, eu lembro de, tipo, o professor falar isso por um lado do ouvido e só passar por outro, eu não entendi nada que ele falou nesse momento. Então, eu tive que aprender como isso funciona justamente nessa semana que eu estava estudando para essa aula. Mas, basicamente, sim, o núcleo vai emitir elétrons. Mas como que o núcleo, que só tem prótons e nêutrons, vai emitir elétrons, se os elétrons só ficam na eletrosfera? Uma coisa muito interessante é que em radionuclídeos beta-emissores, pense bem, radionuclídeos beta-emissores são aqueles que emitem partículas beta. Deixa eu ver o horário. Tá. Em radionuclídeos beta-emissores, os nêutrons de dentro dos núcleos vão se decompor e formar, dar origem a um elétron, um próton e um antineutrino. Então, pera, o nêutron é formado por um elétron, um próton e um antineutrino? Sim. Todo nêutron no átomo, ele é como se fosse uma junção de um elétron, um próton e um antineutrino. O elétron é o mesmo elétron que está na eletrosfera, o próton é o mesmo próton que está no núcleo. Só que juntos eles ficam com carga zero. E é por isso que eles têm... o nêutron não tem nenhuma carga. Porque ele é formado por um elétron e um próton.
E o antineutrino, ele dá essa estabilidade para o nêutron que ele precisa. Mas, Peter, o que é o antineutrino? Ninguém liga. Ele não é cobrado em nenhuma prova e, às vezes, só em curso de pós-graduação de química que você vai estudar o antineutrino. Por enquanto, só pode ignorar. Mas deu para entender de onde que vem esse elétron da radiação beta? Ele era um nêutron que se decompôs com o intuito de deixar o átomo mais estável, né? E se decompôs em elétron e próton e antineutrino, mas o antineutrino não importa. O elétron ele vai emitir e o próton vai continuar no núcleo. O próton vai continuar ali no núcleo do átomo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ele vai se desfazer do nêutron e dar origem a um elétron que ele vai jogar fora e um próton que vai continuar no núcleo. E daí que vem a segunda lei da radioatividade, que quando o radionuclídeo emite uma partícula beta, o seu número de massa permanece constante e o seu número atômico aumenta uma unidade. Por quê? Aquele próton que estava no nêutron vai voltar a somar o número de prótons. Na verdade, voltar não, vai passar a somar o número de prótons e o elétron vai ser só disperso. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um bismuto, número de massa 214, número atômico 83. Ele vai emitir uma partícula beta, que é aquele que a partir do momento que você assume que ele emitiu uma partícula beta, quer dizer que já tive a transformação de um nêutron em um próton e um elétron. Então, ele vai emitir um elétron do núcleo e o número atômico dele vai aumentar em 1 e a massa vai continuar a mesma. Pita, mas se o número atômico dele aumentou em 1, a massa não deveria aumentar em 1 também? Não, porque essa massa era como se fosse um nêutron. O nêutron não tem 1 de massa, ele se decompôs, deu origem a um elétron, que não tem massa nenhuma, e o antineutrino, que não tem massa nenhuma também, e o próton, que tem 1 de massa. Ou seja, você substituiu ali um nêutron por um próton. É basicamente isso que você faz na emissão de radiação beta. Você substitui um nêutron por um próton, porque o elétron você vai mandar para a Lua. Outra coisa aqui é o TL, que eu acho que é o tântalo. Não lembro qual é o TL. Não, é o tálio, perdão. O tálio, que tem 210 de número de massa e 81 número atômico. Vai emitir uma partícula beta, vai se transformar no TB, que é o... Era PB, eu coloquei TB, não, é PB, é o chumbo, ele se transforma no túmulo que tem número atômico. A Isabela perguntou por que a massa não altera. Pensa comigo, eu tenho um nêutron. O nêutron tem número de massa 1 dentro do núcleo. Esse nêutron que estava lá, quando você vai emitir uma radiação beta, ele vai se transformar em um elétron, um próton e um antineutrino. O elétron e o antineutrino não têm massa, então eles não interessam. Só que o próton que o nêutron se transformou tem uma massa. Então antes eu tinha um nêutron. Se eu perdi o nêutron, a massa, teoricamente, do núcleo ia diminuir em 1. Só que esse nêutron se transformou em um próton. Então a massa vai aumentar em 1. Então é por isso que a massa não aumenta. Porque o nêutron ele vai ser substituído por um próton. Então a massa continua a mesma e o número atômico aumenta em 1. Porque eu perdi um nêutron e ganhei um próton. Essa aqui é a parte mais interessante. Por quê? O Rutherford, quando ele fez as partículas... Eu já volto para você então, Leandro. Quando ele considerou as partículas alfa, beta e gama, ele achou que todas eram de fato partículas que estavam se acumulando ali. Só que depois, com vários estudos, percebeu-se que a radiação gama não era uma partícula, mas sim uma onda eletromagnética. Então, eu tenho ali a radiação alfa, que é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, radiação beta, que é um elétron, e a radiação gama, que é uma onda eletromagnética. É essa radiação que usam para fazer o Hooke, por exemplo, que o pessoal usa em alguns outros exames também, enfim. E essa onda eletromagnética da radiação gama, ela sempre vai acompanhar a emissão de uma radiação, de uma partícula alfa ou beta. Eu não tenho radiação gama sem alfa ou sem beta, mas eu tenho partícula alfa sem radiação gama, tenho partícula beta sem radiação gama. E aí, como são ondas eletromagnéticas, elas não têm massa nem carga elétrica. Elas são energia. Radiação gama é energia. Então, lembra que eu falei que a partícula alfa e a partícula beta tinham a energia própria das partículas e que a outra energia que seria emitida seria a radiação gama? É basicamente isso. E ainda, eu posso ter emissão de radiação alfa e radiação beta sem a presença de gama. Mas lembrando, não posso ter emissão de radiação gama sem a presença de alfa ou beta. E, basicamente, radiação gama é só energia. E eu vou ter alfa emissores e beta emissores, que são emissores de partícula alfa e emissores de partícula beta, que vão emitir as suas respectivas partículas e se transformar em metaestáveis. Como assim? O que seria isso?
Eu tenho aqui o Césio. O Césio 137, o pessoal lembra aí que foi o que aconteceu em Goiânia lá, que o pessoal brincou, né? Gente, eu tô com medo de não dar tempo essa aula de me prorrogar um pouquinho. Então, provavelmente eu vou terminar o conceito de partículas e na próxima aula a gente continua as outras coisas. Vou tirar as dúvidas aqui. Na próxima aula a gente vai continuar os outros assuntos também, que era pouquinha coisa. Mas isso aqui, essas radiações de partículas é mais importante para entender hoje. O Césio 137, ele vai ter uma massa de 137 e número atômico de 55. Ele é um beta emissor, ou seja, ele vai emitir uma partícula beta e vai se transformar ali no bário 137. É bário? Acho que é bário, né? É bário, BA. No bário 137 com número atômico de 56. Lembra? Partícula beta vai emitir um elétron, vai ganhar um próton. Vai ficar ali com 56 de número atômico, 137 de massa, que a massa mantém a mesma. E ele vai ficar, nesse momento, ele vai ficar metaestável. O que seria metaestável? Metaestável é quando um átomo não está estável, mas ele consegue ficar estável por um curto período de tempo. Ele vai ter uma estabilidade momentânea. Ele vai ficar estável ali por um período que a gente não... Depende do átomo, né? Dizer quanto tempo seria esse período. Mas o momento que ele ficar estável, que ele não está... Perdão, ele não está 100% estável. Ele está ali meio balançando ainda. Mas para adquirir essa estabilidade concreta, ele vai emitir a partícula gama, ou a radiação gama. A radiação gama é basicamente energia. Ele não vai mudar o número de massa, ele não vai mudar o número atômico. Ele vai só liberar energia. Assim ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais suave ali com essa liberação de energia. Agora, vamos voltar aqui para a pergunta. O Leandro, ele não entendi direito por que o beta faz isso. Na real, todo beta, voltando aqui, todo beta emissor, ele tem essa capacidade do núcleo de transformar um nêutron, de decompor o nêutron em um elétron, próton e um antineutrino. Por que isso acontece? Tem a ver com a quantidade de instabilidade que está envolvendo no núcleo. O núcleo do átomo está tão caótico, mas tão caótico, que ele vai decompor o nêutron para transformar em próton e elétron e conseguir liberar um elétron, para ficar mais tranquilo. Ah, Pita, mas o número atômico dele muda. Sim, o número atômico dele aumenta em 1. Porque esse próton, que antes era um nêutron, passa ao invés de ficar só na massa, passa a representar a massa e o número atômico. É meio confuso mesmo. Eu, inclusive, me confundo bastante. Mas é basicamente isso. Aí a Vitória perguntou, para os elementos ficarem estáveis, essas reações têm que acontecer várias vezes. A estabilidade, perguntou, né? A estabilidade varia de elemento para elemento? Sim, a estabilidade varia de elemento para elemento. Os elementos que têm número atômico maior que 82, normalmente eles vão emitindo partículas até ter ali o número atômico mais estável, ter um núcleo mais estável. Mas, basicamente, alguns núcleos têm um espaço pequeno para muita partícula. Eu tenho muito próton e muito nêutron no núcleo pequeno. Então eles começam a eliminar prótons, começam a eliminar nêutrons para ficarem mais estáveis. E o que define a estabilidade de uma reação nuclear? Basicamente, a estabilidade que eles buscam é ter uma quantidade suficiente de prótons e nêutrons no espaço disponível. Por exemplo, suponha que você tem uma sacola. Essa sacola tem espaço para 10 bolas de basquete. Uma sacola bem grande, aquela sacola de mochila que carrega realmente bola de basquete. Nossa, tá, enfim. Tem espaço para 10 bolas de basquete. Só que você tem 15 bolas de basquete. Como é que você vai fazer para colocar tudo lá dentro? Teoricamente, se você tivesse com as 15 bolas de basquete dentro dessa sacola, ia querer explodir. Ia estar quase explodindo ali a sacola. Porque, pô, se tem espaço para 10, tem 15, ela vai estar quase explodindo. Só que o que você vai fazer? Você vai começar a tirar a bola de basquete para conseguir caber tudo ali dentro. É basicamente isso que define a estabilidade. Você tem espaço para acoplar aquilo tudo. E sim, os elementos vão emitir várias partículas alfa, várias partículas beta para conseguirem ficar estáveis. Isso acontece bastante. Não é só emitir uma partícula e ficou estável. Às vezes, essa quantidade de partículas que eles vão emitir vai depender bastante. E às vezes ele vai emitir infinitas partículas e não vai continuar estável.
mas vai variar de elemento para elemento. O que você tem que entender aqui é como funciona essa emissão. Não precisa decorar quando ele vai ficar estável, quando ele não vai, mas sim como ela funciona, que é isso que os exercícios vão cobrar. Pita, você pode explicar essa parte do gama alfa emissor? Alfa emissor e beta emissor são emissores de partícula alfa e partículas gama. Ou seja, se eu tenho um átomo que está emitindo partícula alfa, ele é um alfa emissor. Se ele é um átomo que está emitindo partícula beta, ele é um beta emissor. E às vezes eles conseguem emitir essas partículas, alguns átomos conseguem emitir essas partículas e ficam estáveis. Outras vezes eles precisam de emitir mais energia para continuar estável, ou para ficar estável. Então é por isso que eles emitem a partícula gama. Eu tenho um exemplo do Césio. Césio emitiu uma partícula beta, não ficou estável, e aí teve que emitir partícula gama. No momento que ele emitiu partícula gama, aí sim radiação gama, aí sim ele ficou estável. Enquanto ele só tinha emitido a partícula beta, ele estava meta-estável. Ele estava estável momentaneamente. Depois que ele emite a gama, que ele fica estável de verdade. E aqui eu fiz uma tabelinha que eu construí para vocês, basicamente com as diferenças de partícula alfa, partícula beta, partícula gama. É um macete muito legal. É basicamente isso que está aqui na tela que os vestibulares cobram de vocês. Se vocês souberem o que significa isso aqui na tela, vocês conseguem fazer a maior parte das questões tranquilamente. É basicamente isso que vocês precisam. Como já passou do horário em 4 minutos aí, eu vou só explicar a tabelinha. E na próxima aula eu vou continuar aqui com radiação, efeitos biológicos e a detecção de radiação. Mas é coisa rápida, dá para explicar em 10 minutos. Mas, tanto que a próxima aula não tem tanto conceito, é mais cálculo. Mas, enfim. Basicamente, a partícula alfa ela vai ser representada pelo alfa grego ou pelo hélio, os dois com 4, que seria o número de massa dele, o número atômico. Vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, que dá massa de 4. E a velocidade dessa partícula é mais ou menos de 5 a 10% da velocidade da luz. Tem um poder de penetração muito baixo. E a carga relativa vai ser 2, por quê? Eu tenho 2 nêutrons, ou eu tenho 2 prótons, então a carga vai ser 2. 2 cargas positivas. A partícula beta vai ser expressa pelo beta romano, ou beta grego, ou pelo Ezinho, significando um elétron, porque é um elétron que está sendo emitido de fato. A massa vai ser 1 sobre 1836, né, que é a massa de um elétron, e vai ter até 90% da velocidade da luz, que é a velocidade de um elétron. Poder de penetração baixo e carga relativa menos 1, que é a carga de um elétron. E a partícula gama vai ser uma onda eletromagnética, logo não vai ter nem massa, nem próton, nem nêutron, nem nada. Vai ter exatamente a velocidade da luz, porque é uma onda eletromagnética, então tem a velocidade da luz, e o poder de penetração altíssimo, sem carga nenhuma. Aqui nesse slide eu coloquei o poder de penetração de uma partícula alfa, partícula beta e a da radiação gama. Basicamente, essa primeira aqui seria uma folha de papel, ou então uma folha de carbono qualquer, um papel carbono, qualquer ser vivo poderia ser isso daqui. Aqui eu tenho uma lâmina de metal, lâmina de ouro, por exemplo, e aqui eu tenho um chumbo que a radiação gama não consegue passar. É basicamente isso. Eu vou ficar aqui para tirar dúvida de vocês, porque a gente já passou aí 5 minutos do tempo de aula. Então, na próxima aula eu falo desses 4 slides aqui que são bem tranquilos, que se você souber o conceito dessas partículas, dessas radiações, você consegue resolver e deduzir as outras questões. Mas, enfim. Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer parte da aula, qualquer coisa que eu não expliquei direitinho, qualquer outra coisa? Essa parte do metaestável. Tá bom. Basicamente, como eu falei, alguns átomos, quando eles emitem partícula alfa ou partícula beta, eles não ficam estáveis. Eles precisam de alguma coisa a mais. Mas eles conseguem ficar estáveis por um tempo. Então, seria basicamente um momento de estabilidade. Por exemplo, o césio emitindo beta que coloquei. Ele está emitindo uma partícula beta. Então, no momento que ele emitiu uma partícula beta, pode ser por algumas horas, por alguns dias, alguns anos, ele não vai emitir mais radiação. Ele vai emitir aquela partícula beta e vai ficar tranquilo. Só que depois ele pode se reativar naturalmente.
É como se você, no mesmo exemplo da sacola de bolas, você tem ali 10 bolas numa sacola que cabe 9. Até que, tá bom, se tem 10 bolas e cabem 9, teoricamente ela tá explodindo. Mas o zíper tá segurando. O zíper tá ali na iminência de explodir. Só que com o tempo aquela força vai ser tão grande que o zíper vai quebrar. Quando o zíper quebra, é como se o núcleo deixasse de ficar estável normalmente e voltasse a precisar emitir mais alguma coisa. E é por isso que ele emite radiação gama, para ficar estável. Então, todos os alfa-emissores e beta-emissores que não conseguem ficar estáveis sem a radiação gama, ficam meta-estáveis. Depois que eles emitem a radiação gama, que eles ficam estáveis. A Sharon perguntou, por que a carga relativa do beta é negativa? Porque lembra que o beta que ele está emitindo é um elétron? Eu acho que essa parte é a parte mais confusa, para mim também é a parte mais confusa da aula. Que eu tinha um nêutron que se transformou, ele se decompôs, o nêutron explodiu e se transformou em um elétron, um próton e um antineutrino. O elétron ele vai emitir. Essa emissão do elétron é a partícula beta. Esse elétron que ele está emitindo é a partícula beta. E o próton ele vai continuar no núcleo ali, como se nada tivesse acontecido, como se ele só tivesse aquele próton desde o começo. E o antineutrino a gente não se importa com ele. Mas a carga do beta é negativa porque é um elétron. É aquele elétron que ele se desfez no momento da decomposição do nêutron. Por isso que a carga é negativa, porque é exatamente um elétron. Meta-estável é basicamente um átomo que ele está estável por um tempo indeterminado. A gente não sabe quanto seria esse tempo. E ele ainda precisa emitir radiação gama para ficar estável. Nesse momento aqui, o césio, quando eu digo que ele está beta mais o átomo do bário, não quer dizer que ele está recebendo beta e recebendo o átomo do bário. Daqui é como se fosse uma reação de decomposição. Lembra lá que a gente viu na aula retrasada, a reação de decomposição? Basicamente, o césio está se decompondo, liberando partícula beta e liberando o bário. Ele pode emitir beta, alfa e depois gama? Pode, também. Eu acho que eu esqueci de falar isso, mas os átomos eles podem emitir, além do beta, ele pode emitir o beta e o alfa juntos ao mesmo tempo. Também o gama, todo mundo. Tudo pode ser emitido ao mesmo tempo. Depende muito do elemento que a gente está conversando, mas pode acontecer sim. E depois, esse bário aqui, eu acho que é essa parte que você está pegando, Leandro. Esse bário não é como se ele estivesse junto com o beta. Ele já emitiu beta. Essa outra reação de decomposição é como se só o bário estivesse sofrendo a reação. Eu não estou tendo uma reação de decomposição do bário e da partícula beta. É do bário mais a gama, é do bário que está se decompondo e está emitindo radiação gama. Não é o bário mais o beta. Eu devia ter feito isso daqui em uma linha separada, na verdade. Ficaria, acho que, mais claro. Pode sim, pode falar tranquilamente. Então, tipo, ele acaba liberando beta e aí ele acaba ganhando. Tá, essa parte do beta, ele é isolado e depois ele libera o gama, é isso? Isso, é isso mesmo. O beta ele é emitido, ele se desfaz, ele vai para a natureza. E aí eu tenho só o átomo de bário ali, que ele fica estável por um tempo indeterminado. Só que quando ele deixa de ficar estável, quando ele fica instável de novo, ele libera o gama, para aí sim ficar estável definitivamente. Entendi. Aí ele pode, tipo, depende também do elemento, mas aí ele pode soltar um alfa e vai Pode, depender, não é? pode. Pode Entendi. sim, pode sim. É meio confuso, mas eu acho que eu entendi. Nossa, eu acho radiação algo muito complicado, tanto que eu fiquei surpreso de o etapa dar 4 aulas, mas explicar as partículas ele explica só em duas, 3 páginas. Mas enfim, a Patrícia perguntou, para emitir o gama, ele precisa emitir necessariamente o alfa e o beta? Sim, precisa. Nunca você vai ter uma emissão isolada do gama, a não ser que o átomo já esteja metaestável. E é isso que eles fazem muito nas questões. Eu vi uma questão da FUVEST, quando eu estava estudando esse assunto para o vestibular, eu não consegui achar essa questão, mas eu lembro de ter caído na FUVEST, que ele dava na questão que
algum átomo, não lembro qual, era metaestável. E aí ele estava numa das opções dizendo que ele só emitia partícula gama. E eu pensei, pô, não existe partícula gama sem partícula alfa, sem partícula beta. Não tem como ele emitir só partícula gama. Só que o átomo já estava metaestável. Então ele podia emitir a partícula gama. Então é uma pegadinha que eles fazem muito às vezes. Tem que ficar ligado no conceito de metaestável por causa disso. O metaestável ele pode emitir somente partícula gama. Assim como ele pode emitir outras partículas também. Mas o beta emissor e o alfa emissor não emite radiação gama sem emitir outras partículas antes. Mas eu acredito que a aula tenha sido isso. Obrigado para quem assistiu aí. Espero que vocês tenham gostado do feedback. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se alguém quiser dar um feedback aí, tranquilo. Muito YouTube. E é isso. Vou terminar a aula aqui. Minha primeira aula, de fato, com vocês, dizendo uma frase de um professor meu, que o meu professor de geografia, que eu gostava muito do curso, que ele falava o seguinte: obviamente aqui eu não estou sendo pago, né? Mas eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar me prostituindo, ganhando muito mais, mas estou aqui trabalhando com vocês, ganhando esse amor que vocês me dão. E é isso aí. Obrigado aí, pessoal. Bom descanso.